Chegamos então ao final aí desse bloco de conteúdo, o bloco relacionado à cultura corporativa, a perspectiva do branding como elemento essencial da cultura corporativa. E essa também é a última aula de todo o curso de psicobranding até aqui, né? Então, são 34 aulas, 35 com aula introdutória, e aqui a gente vai falar agora, para finalizar essa construção de conhecimento, sobre inteligência artificial e sobre como a IA pode contribuir para os processos de construção de marca, para os processos estratégicos de marca e de branding no negócio, pensando a IA como uma ferramenta que participa dessa construção de branding essencial para o pensamento organizacional, né? Branding como um pilar de sustentação do negócio também, que ajuda o negócio a identificar o mercado e as características de mercado de consumo, onde o negócio está inserido, e ajuda também na perspectiva de C-levels, né, e os estrategistas do negócio a olhar e construir esse negócio, essa marca, para o longo, médio e, obviamente, curto prazo também, mas olhando uma perspectiva de futuro para o negócio. E não tem como a gente não falar de IA, né? A IA que nos últimos tempos tem revolucionado a maneira como a gente constrói ferramentas de comunicação, pensa as ferramentas de comunicação, e claro que branding não poderia estar fora desse processo, né? Uma coisa que é importante a gente trazer, e que a gente compreendeu ao longo do curso. Branding é uma disciplina que conecta humanos, né? Que conecta potenciais consumidores com os meus pontos de contato do negócio, aí falando de vendedores, times operacionais, etc. É uma ponte que conecta negócios e humanos, e é uma tentativa significativa do negócio de se humanizar para se conectar com outros humanos que consomem os produtos do meu negócio, né? Então, numa escala conceitual abrangente, a gente está dizendo que branding é uma tentativa de humanização do negócio para se conectar com pessoas e convencê-las de gerar essa conexão de volta, né? Quando a gente traz a inteligência artificial para os processos, talvez isso precise ficar claro, porque a discussão atual sobre inteligência artificial é justamente esse processo de substituição da tecnologia é, por ativos humanos, né, por trabalhos humanos, por lógicas que têm o humano como base estrutural para a sua existência, tá? A gente não vai entrar nessa discussão aqui, claro, mas eu queria trazer esse ponto só para um ponto de reflexão, de que, como a gente está falando de IA nesses processos, lembrar, confirmar a ideia de que branding é um processo de humanização, de tentativa de construção de significado humano de negócio no imaginário do meu potencial consumidor, né? Então, a gente está trazendo a tecnologia, a inteligência artificial, para um processo de humanização de marca para conversar com humanos. A IA vai ajudar a gente a construir esse processo de humanização. Então, ela entra na jogada aqui como uma ferramenta que vai ajudar a gente a construir, a chancelar, a adaptar, a pensar esse processo de humanização do negócio para se projetar no mercado de maneira mais conectada com o consumidor, ok? Então, vamos lá. Quando a gente olha para IA, para branding, a gente pode olhar a potência que IA pode emprestar e trazer para essa construção de marca de duas maneiras, em duas perspectivas. Uma perspectiva estratégica e uma perspectiva de ação, de fato, né? E a gente vai falar aqui muito sobre prompts, né? Os prompts são os comandos que eu imputo no sistema de inteligência artificial para que ele me devolva a resposta sobre aquele prompt. Então, o prompt é sempre uma metodologia de questionamento estruturado, de acordo com os meus objetivos, para que eu obtenha, para que eu extraia a melhor resposta da inteligência artificial. Então, aqui nessa aula, a gente vai construir um olhar para essa percepção, para essa construção de prompts que sejam ideais para o processo de construção de humanização de marca, tá? E a gente pode olhar para essa construção de prompts de duas maneiras. De uma maneira estratégica, trazendo inputs estratégicos para a construção de marca, e por essa perspectiva de ação, trazendo insights mais criativos, mais operacionais para a projeção dessa marca, tá? Então, a gente tem uma perspectiva
que a gente está chamando aqui de Open Thinking e de Closed Thinking. O Open Thinking é essa ideia de trazer essa abertura estratégica de insights e estruturação estratégica de análise de negócios para essa construção de marca. O Closed Thinking é, depois que eu fiz essa construção estratégica junto com a IA, eu fecho essa projeção estratégica, delimitando potenciais ações, maneiras de desenvolver comunicação, e a IA pode me ajudar a construir para projetar essa construção de marca que a gente está realizando, né? Então, olhando essa perspectiva estratégica e de ação de Open e Closed Thinking, a gente vai olhar para a construção de padrões, de estruturas e de tom de voz, para que essa inteligência artificial possa também se configurar nos padrões a serem estruturados para ela, para que ela possa responder para o meu negócio, para a minha construção de marca, para as minhas necessidades, da maneira mais personalizada possível, considerando os meus desafios, considerando a personalidade de marca que eu quero imprimir e considerando o tom de voz que é ideal, pensando em quem eu sou, né, enquanto negócio, enquanto estrutura dentro de um negócio, e considerando o que esse negócio significa e qual o impacto que esse negócio tem no mercado, considerando a persona, a figura do meu potencial consumidor que vai consumir a comunicação de marca e que vai construir o significado de marca no seu imaginário, tá? E aí, esse desenho ajuda a gente a olhar três atividades fundamentais desse processo de construção de marca. Então, o primeiro deles são as análises mercadológicas, que a gente olhou lá no começo dessa nossa construção de conhecimento, lá em marca, lá em setup de marca. Então, a IA pode me ajudar a fazer um trabalho de análise mercadológica, complementar e prática sobre a perspectiva de comunicação do mercado, né? Ela pode me ajudar nos processos de observações e de validações, tanto dessas análises de mercado, quanto dos inputs de negócio que eu estou construindo para a marca. Então, ela pode me ajudar com insights, com perspectivas, a compreender se o que eu estou construindo para essa marca de maneira estratégica faz sentido, como eu posso comparar com o mercado, como eu posso trazer novos insights. Ele ajuda no processo de modelação dessa construção estratégica de marca, tanto olhando para os ativos de marca, né? Então, posicionamento, personalidade, identidade e narrativas. Então, quando eu trago isso para a IA consegue me responder e validar se essas estratégias vão fazer sentido de fato, trazer essa perspectiva. Claro, precisa ser validado com ativação na prática, no dia a dia, mas ela ajuda a gente a ir construindo essa delimitação de ferramentas potentes para a gente levar para o mercado, tá? E a terceira frente é a frente de desenvolvimento estratégico. De fato, a IA consegue nos ajudar a pensar estratégias, a pensar movimentos que contribuam para esse todo do exercício da construção de marca, que, como a gente viu até aqui, é um exercício bastante complexo, né, no sentido de, quando a gente pensa o branding como uma essência de negócio, que conecta áreas, que conecta negócio ao mercado, que pensa estratégias, pensa estruturas e fundamenta a estrutura de raciocínio de comunicação do negócio. Então, a IA ajuda a gente a conectar todos esses pontos de discussão, de construção de branding para o negócio, e a trazer insights, trazer simplificações, trazer metodologias de trabalho para ajudar a gente a construir e levar, de fato, essa filosofia do branding essencial de maneira estratégica para o negócio e para o mercado, tá? Então, muitas contribuições, vamos começar a organizar um pouco o raciocínio de como a gente pode fazer isso, tá? Orientado por esses três momentos, esses três pilares. Então, quando a gente olha para a contribuição da IA para a análise mercadológica, a gente pode observar quatro grandes frentes. E quatro para a construção de prompts que nos ajudem a olhar para análise de mercado, análise de comunicação, jornadas de compra e a maturidade de mercado. Lembre-se, são elementos que constituem aquela análise de setup de marca, diagnósticos, análise de comunicação da concorrência, análise dos atributos que são importantes para jornadas de compra, entender a maturidade de mercado. Esses elementos, obviamente, eu vou entender indo ao mercado, né? Na prática, conversando com pessoas, conversando com empresas, fazendo esse mapeamento de maneira prática e humana.
né? A inteligência artificial consegue ajudar a gente a delimitar os escopos que eu preciso compreender, delimitar os assuntos que eu preciso desenvolver para compreender essas análises, para ter essas análises de maneira mais profunda, e vai ajudar a gente nas análises também. Então, a IA potencialmente consegue trazer para a gente essa perspectiva de comunicação de concorrência, comparativos, as análises da comunicação de concorrência, compreender uma comunicação, entender o que tem por trás dessa comunicação, de uma headline, por exemplo, qual que é o trabalho de posicionamento, o trabalho de atributos de comunicação que cada marca concorrente tem trabalhado. Ela vai ajudar a gente a olhar os investimentos que as marcas têm feito, os canais que elas têm utilizado, como elas têm colocado e trabalhado a projeção da sua marca no mercado, tá? A IA também ajuda a gente a fazer essa análise de comunicação, como eu acabei de falar. Os direcionamentos estratégicos, as arquiteturas de informação, as estruturas arquetípicas, né? A depender da construção do prompt, eu consigo trazer essas informações, essas análises, de maneira mais assertiva pela IA. Ela vai ajudar a gente a olhar, a tomar os atributos de decisão para compra, os timings, as objeções. Então, eu consigo trazer esses compilados de informações sobre a jornada de compra para fazer comparativos sobre como o mercado tem trabalhado nessas frentes e como eu, com a minha estratégia de marca já definida e imputada aqui para essa análise, eu consigo desenvolver as minhas projeções de objeções, as minhas projeções de comunicação para tomada de decisão, de timings e etc. E a mesma coisa para a maturidade de mercado. A IA vai ajudar a gente a olhar volume de consumo, benchmarks, potencialidades, comportamentos, futuros de mercado. Então, eu trago esse universo de informação pela IA e conecto com aquilo que eu estou construindo como marca. O ideal é que, nesse momento de avaliação, eu já tenha aqui uma predisposição à compreensão de como eu vou estruturar a minha estratégia de marca. Claro, isso vai basear a construção da estratégia de marca, é um passo anterior. Mas aqui eu já tenho algumas diretrizes, alguns insights que eu posso ir compartilhando com a ferramenta de inteligência artificial neste momento de captura de informação de análise e ir construindo essa equalização da minha estratégia com as atribuições de análise de mercado para a própria IA já ir construindo junto comigo um direcionamento eficiente para essas determinantes de marca. Então, se eu já sei mais ou menos que o meu diferencial a ser utilizado é esse, né? Mesmo antes das análises. A hora que eu imputo essa informação no sistema de busca de análise, ele vai me trazendo os comparativos para entender, olha, o que você está pensando aqui é muito parecido com o que o seu concorrente B está fazendo, né? Que tal você olhar para uma outra perspectiva? Então, ele vai, quando você consegue ir conectando aquilo que você está produzindo com as informações, com essas informações de análises que a IA vai trazendo, você vai tendo mais eficiência nessa construção geral da estratégia a ser utilizada como uma grande estratégia de branding para o teu negócio, tá? E aí, quando a gente olha para as observações e validações, a mesma coisa. A gente pode considerar a análise de benchmarks, então a IA é excelente em trazer para a gente referências, exemplos de comunicação concorrentes e de outros mercados, comunicações que tenham afinidade com essa construção de estratégia de marca que eu estou fazendo no meu negócio. Ela vai ajudar a gente a ir validando essa construção, trazendo essas referências de maneira contínua para a gente. Análise de tom de voz, então, uma orientação comparativa para a definição de tom de voz de marca, exatamente nessa perspectiva de entender como o mercado tem trabalhado seus tons de vozes e como eu posso adaptar para trazer um tom de voz que seja proprietário da minha marca no comparativo com o mercado, plano de canais, né? Quais são os melhores desdobramentos estratégicos para canais de marketing, investimentos, exemplos de ações, enfim, ele vai trazer sempre um panorama geral dos canais de marketing, sobre como eu posso adotar uma postura estratégica nesses canais, níveis de investimento. Ele, de fato, consegue trazer um planejamento para a gente. E aqui, de novo, um planejamento que vai se adequando a essa construção estratégica de marca, né? À medida do tempo ao longo do tempo que eu vá construindo essa estratégia de personalidade, identidade, narrativas e posicionamento de marca, a ferramenta de IA vai trazendo para mim as adequações de planos estratégicos de projeção de marca
ao longo desse tempo, tá? Ele me ajuda também a olhar arquiteturas de informações, então, também exemplos e sugestões de headlines, copywritings, textos, sugestões de pauta para áreas de comunicação. Então, aqui ele faz um trabalho super eficiente e ajuda a gente, de fato, a construir essa maneira de levar a marca para o go-to-market, a partir dessas ferramentas mais operacionais da construção de conteúdo e de comunicação orientado para a marca, né? E o que eu chamo de inspiring, né? Que é essa coisa da inspiração de fato. Resumo de tudo, ele pode trazer imagens, moods fotográficos, adequações, colorações, enfim. De fato, elementos de inspiração para a gente ir construindo esse todo estratégico de marca, de elementos, de maneiras de construir essa marca, de pensar a personalidade dela, de inspirações arquetípicas, por exemplo, inspirações de narrativas, de storytelling, de arco da história, enfim, tudo que a gente for construir em torno dessa operação de marca, essas inspirações para a gente validar e chancelar essa criatividade, essa construção criativa de marca, a IA vai trazer para a gente também, né? A gente vai falar de desenvolvimento estratégico como um terceiro pilar de ajuda que a IA pode trazer para a gente nesse momento. E a gente vai falar, por exemplo, das headlines de posicionamento, qual é a melhor, depois que eu desenvolvi o meu escopo estratégico de marca, qual é a melhor maneira de levar, de fato, isso para o mercado através das headlines de posicionamento, é isso que isso está dizendo aqui. Então, como eu expresso o posicionamento do negócio de maneira efetiva e conectada com o mercado. Então, eu tenho um exercício criativo de construir isso, eu tenho um exercício criativo humano e um exercício criativo da ferramenta, onde eu posso conectá-las, né? Ter sinergia para chegar a um denominador comum eficiente para esse processo de transcrição, de tradução do nosso posicionamento, da nossa construção de marca em headlines de posicionamento que sejam eficientes e criativas e que tenham um bom desdobramento para os trabalhos de comunicação que virão a posteriori, tá? A tríade arquetípica, ele ajuda na observação e definição da tríade arquetípica de marca, ele vai me ajudar a validar elementos para a construção dessa personalidade. Então, eu imagino que eu vou construir uma marca orientada para o arquétipo de criador. A IA pode me ajudar a trazer uma série de inputs sobre a personalidade de criador, para que eu possa ter os insights de construção de comunicação de marca orientadas por essa personalidade. Ele ajuda a gente a ter um estofo de informação muito grande sobre esses arquétipos, para eu ter certeza de que esse arquétipo, no prazo determinado para a construção de marca, é o arquétipo que vai fazer sentido para a construção de significação de marca que eu quero projetar no imaginário do meu consumidor, né? Então, a IA vai ajudar a gente nisso também. Simbolismos, ela vai ajudar nos estudos de significados através dos símbolos, então, cores, imagens, moods, referências. A gente pode trazer pela IA essa análise, né, para checar, né? Eu estou pensando em adotar essas cores, em adotar esses símbolos, essa identidade, olhando para o inconsciente coletivo, olhando para as aplicações desses elementos prévios nas comunicações, na história, né? Esses simbolismos trazem o que no fim do dia? Faz sentido eu conectá-los de fato com o que eu quero construir de significação de marca no imaginário do consumidor? Então, a IA vai ajudar a gente a chancelar, a dar certeza sobre esses significados já existentes desses elementos que eu escolho para a identidade de marca, para entender se de fato ocorra algum risco de interpretação e associação equivocada em relação a esses elementos. Então, é uma checagem super interessante de se fazer antes de chancelar, de dar o aval final sobre a estratégia de construção de identidade, né? E, por fim, as estruturas narrativas. A IA pode ajudar a gente nessa elaboração das estruturas narrativas, considerando os canais e os públicos. E aqui ele pode ajudar a gente mesmo a criar, a trazer modelos de conteúdo, de estruturação de narrativa, considerando a estratégia de marca que a gente está fazendo, né? Tudo isso traz para a gente mais eficiência no processo e traz para a gente mais elementos para serem conectados com os elementos que os times de marketing, de branding e os times de negócio estão construindo e entendem que sejam elementos importantes para essa construção de branding e de significado de marca no imaginário das pessoas. Então, esse é um ponto importante.
né? Nenhum dos dois vão trabalhar sozinhos, nem o humano, nem os responsáveis por, de fato, pelos processos criativos e construção de marca, e nem a ferramenta, nem IA. A IA não tem essa intenção humana de se conectar com, de construir algo que se conecte com humanos. Ela traz respostas padronizadas para a gente. Então, ao longo do tempo e das habilidades que a gente vai construindo no uso da IA como um apoio e suporte para inspiração, para checagens, para desenvolvimentos, para apoio ao desenvolvimento estratégico de marca, a gente vai construindo modelos e padrões que vão sendo úteis e relevantes e eficientes, de fato, no timing, para essa ajuda que a IA pode trazer para a gente nesses processos de construção estratégica de marca. E para isso, a gente precisa criar esses padrões. A gente precisa treinar a ferramenta de IA, de uma maneira que ela seja eficientemente boa, para que eu tenha otimização de tempo, de resposta, e de conexão com aquilo que eu quero de fato entregar para o mercado, pensando na minha construção de marca. Então, a especificidade no momento da construção de prompts é super importante. Então, a maneira como eu construo o prompt ao longo do tempo é o que vai definir a maneira como a inteligência vai responder a esses questionamentos e aquilo que eu quero construir. Então, quando eu penso na construção de um prompt estratégico de negócio, eu tenho que ter uma estrutura de construção de narrativa de prompt para poder questionar, para poder trazer os melhores insights da ferramenta. Então, eu sempre tenho que ter muito claro o tempo inteiro o contexto onde essa informação está inserida, o que eu quero fazer com ela, quais são os objetivos, quais são as informações de público, o que eu tenho de característica do público que é importante para essa construção estratégica que a IA vai trazer para mim, qual é o sentimento do público que eu quero despertar olhando para essas respostas de IA, e as informações da empresa. Quanto mais informação eu tiver de empresa e mercado, e eu conecto isso nos prompts de solicitação para a inteligência artificial, mais assertivo e eficiente eu vou ser nas respostas. Então, procurem sempre olhar e procurem sempre construir prompts, estratégia de, de questionamentos contínuos à inteligência artificial pelos modelos de prompt de maneira específica. Quanto mais específico, quanto mais informação você tiver e alimentar a ferramenta, melhores, mais específicas serão as respostas se você está no momento estratégico de desenvolvimento de marca e conta com a ajuda da IA para esse desdobramento. Então, vamos olhar na prática, né? A criação de prompts em etapas. Quando a gente está no momento de desenvolvimento estratégico, esse modelo de pensar a construção de prompts de maneira e através de etapas é importante, porque eu nunca vou ter uma resposta estratégica através de um prompt, de uma estrutura. Isso é uma construção, assim como a construção de marca é um processo de construção, como a gente viu no vórtice de marca, contínuo de aprendizado, adaptação, etc. E mesmo o setup de marca, que é o momento inicial dessa construção, ela não é uma construção pontual, ela é uma construção em um processo de fases, né? Eu preciso orientar a ferramenta de IA também nesse modelo de fases, também nesse modelo de etapa. Eu nunca vou perguntar para a IA, qual é o posicionamento que eu tenho que ter nessa minha estratégia de marca. Não é isso. Mas eu preciso ter a capacidade de construir o raciocínio junto com a IA, através das especificidades de objetivos, contextos, informações de empresa, sentimentos de público, informações de público, para ir construindo a busca de informações que vão me levar a uma potencial estrutura de posicionamento que pode ser checado, que pode ser um check para o posicionamento que eu estou pensando já, que eu estou construindo para a minha marca, ok? Então, quando você trabalha nessa metodologia de etapas em prompts, você consegue ter mais controle no resultado final, que é justamente isso que eu estou falando. Você nunca vai ter o resultado de algo tão complexo através de uma pergunta única. Você vai construindo essa complexidade junto com a ferramenta ao longo da conversação que você vai tendo com ela de maneira estratégica, tá? E você precisa planejar esse processo. O que eu preciso entender e ir entendendo, e a ferramenta pode ir me trazendo para eu chegar numa elaboração final que faça mais sentido com o todo que eu estou construindo para a marca.
né? Isso faz com que a gente evite respostas genéricas, né? Então, perguntar uma pergunta genérica para a inteligência artificial traz uma resposta genérica da inteligência artificial. Eu estou falando de estruturação de construção de marca, né? Não é nada genérico. Aliás, quanto mais genérico, pior é. Eu preciso ser específico, personalizado, individualizado para a construção de marca. Então, eu preciso ter essa construção pacientemente contínua e ongoing para os processos de construção dessas informações pela ferramenta. E aí pode parecer que não, mas eu ganho tempo, porque eu tenho respostas mais assertivas. Mesmo que eu tenha várias perguntas, várias construções de prompts, um encadeamento de prompts ao longo dessa construção, eu vou ter lá no final um ganho de tempo, porque eu vou ter uma resposta potencialmente mais assertiva e mais conectada com aquilo que eu estou pensando em construir para a marca, né? E aí, consequentemente, você tem mais profundidade e mais insights ao longo desse processo de construção de busca de informações através de prompts em etapas, tá? Eu posso assumir alguns papéis, algumas metodologias para esta construção em etapas, a depender do que eu quero descobrir naquele momento da etapa, né? Então, eu preciso ter um comportamento de resolução em etapas e resolução de problemas. É isso que a gente está falando aqui agora. É esse comportamento macro, que vai me ajudar a ir tomando decisões ao longo dessa jornada. Então, esse escopo de resolução em etapas vai me ajudando a direcionar as tomadas de decisão que eu tenho para os próximos passos, para as próximas adequações de prompts. Então, eu vou construindo essas árvores de informação, eu vou construindo a partir de tomadas de decisão que eu vou tendo de acordo com a resposta prévia, né? O prompt inicial me deu uma resposta, e essa resposta vai me ajudar num processo de tomada de decisão sobre o direcionamento que eu quero tomar para ir descobrindo elementos de construção estratégica a partir da inteligência artificial, né? Ele me ajuda na construção de soluções de problemas lógicos, né, de maneira rápida e eficiente. Então, se eu tenho uma dessas etapas é de solução de problemas lógicos, ele rapidamente vai me ajudar, mas eu preciso encarar um prompt especificamente olhando para essa estruturação de resolução de problemas mais lógicos. Ao contrário disso, ele também pode me ajudar em argumentações mais estruturadas, né? A depender da maneira como eu construo o prompt da resposta que eu preciso ter, ele vai me dar direcionamentos de resoluções argumentativas mais estruturadas, mais conclusivas, mais embasadas, de fato, em informações relevantes e a construção do pensamento racional em etapas para chegar a uma conclusão eficiente de maneira mais concreta e objetiva, tá? Então, preciso ter isso em mente na hora de construir as respostas dos prompts para ter as respostas que eu quero. O roleplay é assumir de fato um personagem que está criando um prompt para saber algo. É algo como dizer, olha, eu sou um publicitário e como publicitário preciso compreender a marca dessa maneira. Me diga o que eu preciso fazer, por exemplo, né? Então, você assumiu um roleplay, você assumiu um personagem que é importante para o processo que você está tentando desenvolver e trazer com a IA, e aí e nesse sentido a IA vai te dar uma resposta conectada com o teu personagem, com esse teu papel a ser desenvolvido, a maneira como você quer olhar para a resposta que IA vai te trazer. E ela também te ajuda nos processos de comparação e análise crítica, que é todo esse processo de análise que a gente está olhando. Então, quando eu quiser ter um exercício de comparação vindo pela IA, eu tenho que imputar, construir prompts que sejam elementos factuais e que ajudem a IA nesse processo de associação e de análise corporativa, e eu preciso pedir essa análise crítica para ela. Então, IA, eu sou um publicitário, tenho essas informações, preciso associá-las, me traga as análises de uma estrutura construída em etapas argumentativas, que também me tragam as soluções lógicas para problemas, me ajudem a tomar decisões em etapas. Então, a gente vai construir, e veja como a gente chegando nessa construção de lógica sobre o uso da IA, a gente vai otimizando as maneiras como a gente conversa com IA, como a gente constrói prompts de IA, a cada vez mais ao longo do tempo, e otimizando as respostas da IA por esses aprendizados que eu fui acionando ela ao longo do tempo. Então, o apoio de inteligência artificial aos processos de construção de marca
São esses apoios que eu, conscientemente, enquanto dono do processo da construção de marca, vou imputando no sistema através de prompts com especificidades e características de respostas claras, como estão aqui, e comportamentos de prompts claros, eles me ajudam a trazer mais assertividade, mais clareza e mais objetividade nas respostas, para conectá-las com o que eu estou construindo de maneira humana para a marca, e assim ter mais eficiência, ter mais rapidez de resposta e ter mais otimização nas projeções da construção de significado de marca no imaginário dos nossos potenciais consumidores e compradores.